Olá, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada. Estamos nessa temporada falando sobre autismo e hoje estamos com a honra de recebermos um médico casado com a Marcela, neurologista, com pós-graduação em autismo. Ele é o Marcos Vinícius Abate. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando. Que legal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que termos um médico aqui é muito importante para a gente conseguir trazer bastante esclarecimento, falar bastante sobre o assunto. Eu venho trazendo cada episódio, eu tenho tentado trazer uma pauta diferente. Então, a gente já teve mãe atípica, já teve pai atípico, já tivemos assistente social, terapeuta ocupacional, e a gente tá na ideia, né? Já trouxe uma fonoalimentar. E então, é muito legal a gente hoje estar aqui com um neurologista para nos explicar um pouquinho sobre o autismo e falar um pouco sobre o que os estudos científicos atuais vêm falando sobre, quais são as perspectivas, os melhores tratamentos. Perfeito. Então, agradeço muito aí a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Obrigado, eu que agradeço. Bem multidisciplinar, né? Várias vertentes para a questão de abordagem do autismo. Isso é muito importante, né? Dessa informação também, muito bom. A ideia, assim, é trazer a informação para quem vive o autismo, né, no dia a dia, famílias que já têm um diagnóstico, profissionais, e também trazer esclarecimento para pessoas que muitas vezes não sabem que receberam um diagnóstico recente e às vezes estão perdidos, não sabem exatamente como, o que fazer, né, diante desse diagnóstico. Famílias típicas, porque eu também entendo que hoje a sociedade, os autistas, eles estão, né, coabitando, né, as escolas, e é importante que todo mundo saiba um pouco sobre o assunto, né, que as famílias possam instruir seus filhos, para que a gente consiga ter uma sociedade também mais inclusiva, né, então acho que a informação, ela é sempre importante, e enquanto alguém estiver nos ouvindo, a gente vai estar aqui conversando. Muito bom. Então tá, Marcos, pra gente começar, queria que tu me explicasse um pouquinho sobre a tua história, a tua formação, como começa essa tua trajetória dentro do autismo. Perfeito. Eu sou natural de Santa Catarina, sou araranguaense. Olha. E eu sempre digo assim para os meus pacientes, né, quando a gente vai conversando e tudo mais, que eu morei em 4 estados já. Eu morei tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em São Paulo. Eu já morei em mais de 20 cidades. Olha. E de 20 cidades, acho que foram uns 30 colégios. Muitos uniformes. Ao longo desde a infância, desde isso? Desde a infância. Então, eu entendo bem essa questão de mudança de ambiente, tudo que pode nos trazer, como que funciona a mente da criança que está vivendo isso, né? Então, porque comecei a mudar de cidade com 6 anos. Eu tenho 31 anos hoje. Então, e parei de mudar de cidade depois que eu entrei na faculdade, né? Claramente. Fiz em Canoas, na UPRA. Então, toda essa trajetória, assim, de mudanças de cidade, de adaptação, de se entender, se compreender ao meio, acho que foi algo importante, assim, para mim, tantas mudanças, sabe? Porque foram vários cenários diferentes. E aí foi por isso que tu caminhou pra neurologia. Isso, pra neurologia, bom, eu entrei na faculdade em 2012, na UBRA, né? E fiz a minha faculdade até 2018, quando eu me formei. E a neurologia eu já quis antes de entrar na faculdade, porque a minha mãe fez um mestrado em leitura e cognição, né? E nesse mestrado ela deu um livro do Saramago sobre a caverna, numa empresa. E na empresa, com os funcionários, eles tinham que ler o livro, enfim, e nisso dizer a sua experiência, o que entenderam sobre a caverna. Daí, neste livro, assim, que eu já fui me apaixonando pela neurologia, sobre o que as pessoas falavam, sobre a questão neuropsicológica também. E antes de entrar na faculdade, eu já queria ser neurologista, assim, até brinco, né? No início, eu queria ser neurocirurgião, famoso, né? E o famoso neurocirurgião, que a galera gosta de entrar na faculdade querendo, alguns. Mas daí, depois, durante a faculdade, eu fui ver, não, eu quero ser neurologista clínico mesmo, pela questão de carga horária de trabalho, plantões, ter um momento de cuidar da minha casa, da minha família, enfim, né? Essa parte. E aí, como que o autismo entra nessa tua jornada aí dentro da neurologia? Na neurologia, o autismo entrou praticamente no meu R1, né? Que é o primeiro ano da residência. Nós temos 3 anos de residência na neurologia, R1, R2 e R3.
O R1 foi bem na época do Covid. Eu entrei na residência em 2020. Então, praticamente, eu peguei todo o boom do Covid. E o que me levou para conhecer e ver o autismo, até, incrivelmente, a frase vou usar pela primeira vez, né? Tão específico, foi de um paciente de, acho que uns 5 anos de idade que teve uma crise disruptiva durante o plantão que a gente está fazendo do Covid, porque tinha que coletar o swab nasal e tudo mais. E a criança estava com a disrupção e a avó estava segurando ela do colo e mais chocada. Não, ele não tem autismo, por isso que ele está assim e tudo mais, né? Tava gritando ali e a gente não entendia como abordar aquela criança. Então, esse foi meu primeiro contato profissional com autismo, assim, sabe? E dessa hora foi que eu comecei a notar que seria uma área muito importante de se atuar, né? Porque é uma área que existe há anos, né? Como a gente vai estudando, não é algo de 2010 para cá, vamos supor. E quanto a gente tem dificuldade ainda dos próprios profissionais de saúde entenderem o autismo e saberem lidar, né? Então, a gente pega isso para a população geral, como que é difícil também. Então, foi nessa época aí, 2020, que eu comecei a... e uma coisa que alguém já me falou em algum episódio é que praticamente na faculdade de medicina não se fala de autismo. Não se fala. Foi uma frase que eu disse até para a Adri uma vez, né? A Adriana, que é a minha chefa. Adorado. Que se a gente pegar o médico, né, que se formou agora, com um estudante de medicina do primeiro dia e perguntar sobre autismo, os dois saem sabendo a mesma coisa. Caramba. Então, praticamente isso, né? E, infelizmente, a gente tem essa dificuldade do autismo na própria faculdade de medicina, né? E nisso é algo que até é importante, que eu já cheguei a conversar com alguns professores meus para a gente conseguir dar uma aula daqui a pouco para a faculdade ou fazer um seminário sobre autismo para explicar para os estudantes de medicina em geral o que é o autismo, o que é o paciente atípico, o que seria o do Asperger, o que é o TDAH realmente, por exemplo, o TEA. Esses transtornos do neurodesenvolvimento não são falados na faculdade. Não são falados, sim. É bem difícil. Eu lembro da pediatria, talvez a gente tenha conversado alguma aula ou outra assim, sabe? Na época da pediatria. Na neurologia não tivemos, assim. Nem na neurologia. Isso que Caramba! nos deixa preocupados muitas vezes, né? Porque na própria neurologia da formação da residência, a gente não tem uma abordagem do autismo. Porque, infelizmente, muito na medicina a gente quer identificar doenças raras, mas não tratar as mais comuns. Então, isso que eu noto muitas vezes, sabe? Que tem que saber a raridade da raridade do tipo de AVC que o paciente teve. Beleza. Mas muitas vezes a base a gente perde, né? Então, isso é uma coisa que preocupa, assim. Como eu fiz residência de neuroadulto, com certeza eu tive algum paciente neuroatípico como adulto e não tinha esse olhar, né? Que hoje eu tenho, né? Sim. Então, isso também que é da evolução do progresso, mas... E, na verdade, o quanto poderia facilitar hoje o acesso a um diagnóstico se o pediatra hoje conseguisse laudar, se a gente tivesse... Porque, na verdade, o pediatra é quem tem ali o primeiro contato com a criança, né? E eu imagino que ele já deveria ser a pessoa que começa a perceber, né, sinais, e a gente vê que não é a realidade hoje que a gente tem. Não é a realidade, até se a gente for pensar outros municípios, assim, menores, até maiores, o primeiro contato, muitas vezes, com a criança não é o pediatra, né? É o médico da saúde de família. O médico da família, né? O generalista. Então, ali a gente teria que ter o primeiro contato mesmo e visualizar, né? Porque que a gente fala da intervenção precoce. Claro, as crianças vão mostrando sinais quando são pequenininhas, vai amamentar, não mantém o contato visual, não interage, não faz aquela imitação, brincar de esconde-achou. Depois, com 1 ano e meio, como é o diagnóstico hoje em dia, né? Tudo mais, com atraso da fala, enfim. Mas a intervenção precoce já poderia ter sido feita anteriormente, né? Se o primeiro médico já tivesse tido esse olhar, né? Clínico. E com que idade, mais ou menos, a gente já consegue hoje perceber sinais, assim? Vou te dizer que 3 meses, até antes, assim, a gente já consegue ver, né? Sinais, né? Sinais são diferentes pro fechar o diagnóstico dos critérios. Mas a criança não chora quando vai fazer a picadinha da vacina, são sinais que a gente vai notando. Chora muito de noite, desperta muito de noite sem um motivo aparente, sem ser cólica ou questão da amamentação. O contato visual com brincadeiras, com imitações. Aquele contato visual quando amamenta, né? Então, são sinais que a gente vai notando muitas vezes. Então, é isso mesmo. Tem questões motoras, muitas vezes, mas motoras que seria...
sustentação cervical, engatinhar, a questão de manter mais a parte mais do quadril paradinho, mas tem outras coisas que podem estar junto assim, né? Não quer dizer que tem isso igual ao autismo, a gente tem que ter esse cuidado. Sim, o autismo, né? Me corrija se eu falar qualquer coisa errada, porque eu sou advogada, né? Vamos conversar. Me parece que o autismo, ele é uma constatação de várias características juntas, isso né? Mesmo. Não é uma situação, a criança tem atraso de fala, é autismo. Não necessariamente. Não. Mas ela precisa preencher vários requisitos, assim. Perfeito. Esses critérios, né? A gente usa muito o DSM-5, né? Para os critérios diagnósticos, assim. Então, são vários pequenos aspectos, né? Por exemplo, vamos pôr no geral. Chegou somente, tem a seletividade alimentar. Tem dificuldade para comer carninha e arroz. Mas a gente sempre tem que se perguntar, como que é essa seletividade? É somente pela carne com arroz? É com a textura, com o cheiro, com a aparência? Se é somente a seletividade para essa questão? Como que foi a tentativa da introdução alimentar também, né? Porque se a gente for ver quanto para dizer que, eu não gosto de tal comida, né? Não gosto de banana. Quantas vezes foi oferecido? Tem alguns estudos que mostram que oferecer pelo menos 10 vezes o alimento para dizer que não gosta da alimentação. E isso a gente está dizendo um paciente que não tem a questão neuroatípica, né? Então, toda essa questão da seletividade, por exemplo, é um marcador. Mas não significa igual ao autismo, né? A gente tem que ter outros critérios. Sim. Por exemplo, algo muito importante são as estereotipias motoras. Crianças neurotípicas ou atípicas, ambas têm essa questão da estereotipia, uma felicidade, pode ter uma questão de regulação do humor, né? Se a gente for pensar, um pequenininho não tem noção das emoções que ele está tendo. Né? As emoções mais agudas que nós temos é o riso, o choro, né? A tristeza, a raiva, né? Vamos supor. Então, tem outras emoções que a gente não consegue segurar ainda quando você é pequeno e acabamos tendo as estereotipias. Isso pode ocorrer. E estereotipia isolada não é um sinal de paciente com autismo, né? Também outras questões, assim. Que a gente vê muito, tem estereotipia, anda na ponta dos pés. Andando na ponta dos pés, quanto tempo que ele anda? É sempre, toda hora? É uma questão de quando ele está fazendo algum outro movimento, brincando. Então, toda essa análise tem que se ter, né? É um dos momentos assim, né? Então, eu tô pegando mais os habituais. Se a gente pensar, tem estereotipia igual ao autismo. Sim. Na ponta dos pés igual ao autismo. Não necessariamente. Eu vejo muito, enfileirar objetos. Não necessariamente a criança que enfileira objetos vai ter um autismo. Isso. A gente não pode ver a gente não tem que ver os pequenos detalhes, né? A gente tem que ver o todo, né? Todo da criança, como que é a inserção dela para a gente conseguir dar um diagnóstico mais correto, uma intervenção precoce e correta, assim, né? Porque se a gente for falar da parte do diagnóstico, por exemplo, daí a gente tem que ter o atraso da fala, ou atraso motor, dificuldade da interação social, dificuldade de se manter no meio, ter que ficar se autorregulando. Por exemplo, temperatura do ar-condicionado. Temperatura do ar tá 20 graus, por exemplo, aqui. A criança está sentindo que está com 15, 12, então fica com muito mais frio ou muito mais calor. Então, tem essa parte sensorial junto. Questão auditiva também, a questão da troca, né, da brincadeira também, se é um brincar funcional, que é, por exemplo, carrinho, brincar de estradinha com carrinho, em vez de colocar um em cima do outro, né? Então, tudo isso a gente nota, né? Brinca com a boneca. Como que é o brincar com a boneca? É um brincar com a boneca que está dando a comidinha ou é um brincar com a boneca que está segurando, andando de um lado para o outro? Então, isso tudo é importante, né? Se perguntar para a mãe, brinca com a boneca. Perfeito. Só isso não é suficiente. Essa informação não é suficiente. Isso. E é isso que talvez esse olhar que os médicos teriam que ter um cuidado maior nesse primeiro contato com a família, porque são perguntas simples de serem feitas, né? Eu acho que podia ser um checklist básico ali de perguntas que já poderiam trazer um diagnóstico muito antes, né? De começar toda a saga até chegar no neurologista, né? Sim, com certeza. E nessa parte a gente não pode colocar somente na questão do médico. A gente tem que pensar no sistema de saúde no geral, né? Porque também tem uma cobrança para o médico de quantidade de atendimentos, tempo de atendimento. Então, se a gente for falar de uma criança com suspeita do TEA, a gente está pensando numa consulta que vai demorar tempo, vai demandar tempo, vai demandar pensar, conversar com a família. Então, imagina, uma consulta vai demorar uns 40 minutos, 1 hora. E tem a demanda já para o médico atender mais. Então, tem aquela pressão junto. Então, deveria ter um cuidado também geral da abordagem para o paciente do neurodesenvolvimento. Né? Acho que isso seria muito importante, assim, também, sabe? Tu atende tanto consultório particular
quanto via SUS. Sim, então, os dois. tu vai conseguir nos dar um prognóstico de cada situação, como ela acontece. Certo. Hoje, como é via SUS esse atendimento às famílias, por exemplo? Como tu disse, tem que ser na correria, tudo marcado com pouco tempo, como é isso? Hoje, dos lugares SUS que eu trabalho, eu consegui ter uma conversa, a gente conseguiu ajustar isso, sabe? Uhum. Tem locais que eu tenho 30 minutos, 40 minutos por paciente, assim, para atender na neuroinfantil. Então, é uma coisa que ajuda bastante, com certeza, né? Tem outros locais já que já tem 3 por hora, por exemplo, daí já é mais corridinho, assim, né? Mas, independente, quando é primeiro o diagnóstico, eu sempre vou atrasar a consulta, porque eu acho que precisa de um... Mas a orientação... Maior, né? Tipo, deveria supostamente ser algo mais demorado. Não, a orientação é rápido. Mas eu demoro. Sim. Porque precisa, né? Porque se a gente for pensar, é uma família que muitas vezes está um ano e meio esperando uma consulta, não tem como atender em 10 minutos, tá, tchau. Mas tu é uma raridade, né? Porque os relatos que chegam até mim no escritório são sempre assim, né? São crianças que mal são vistas, né? Pelos médicos, ficam 1 ano e meio, 2 anos, muitas vezes, numa fila do SUS. E aí dizem que a consulta levou 10 minutos. E aí é uma família que está completamente desamparada, uma família que não sabe para que lado andar, não sabe qual é o tratamento correto. E a informação, ela não é divulgada. Infelizmente é isso. Assim, a ideia que eu tenho é que parece que a informação ela não é divulgada para que o tratamento não tenha que ser fornecido da maneira correta, porque as famílias chegam completamente desorientadas, elas não sabem. Elas saem com mais dúvidas. E aí eles saem com um laudo, às vezes vem um laudo com uns X. Né? Ou com um númerozinho, número 1, 2 vezes por semana. Né? Algo já pré-pronto. Não, tem laudo que diz assim, atesto que tem autismo, recomendo fonopsico, e que não tem frequência semanal, não tem a duração de cada sessão. O tipo de terapia que é indicado, então tudo isso não é difícil mesmo. É muito difícil, assim. E qual é a importância, assim, das terapias especializadas, né? Eu trabalho muito, assim, vou recebendo laudos o tempo inteiro, e aí eu recebo sempre o laudo ali, né? A terapeuta ocupacional com a especialização em integração sensorial de Aires. E aí eu trouxe aqui uma terapeuta ocupacional e ela falou a mesma coisa que tu, assim. Ela sai da faculdade, né, de terapia ocupacional. Imagina. Nunca viu autismo na vida. Mesmo. Então, uma TO generalista, ela não sabe entender um caso de autismo. Ela precisa da especialidade para conseguir atender isso. A gente fala em todas as áreas, assim. Mas os laudos, na sua grande maioria, não vêm com pedido das especialidades. Eu sempre coloco num laudo, por exemplo, a terapeuta ocupacional, vamos supor, 2 vezes por semana, cerca de 40 minutos, 1 hora de sessão, né? O Aires é bem interessante pela parte sensorial, é perfeito, mas quando eu já coloco o específico, já é subentendido dessas terapias como são realizadas, né? E também eu sempre gosto de deixar mais vago nesse sentido para o profissional que vai atender também conseguir fazer o norte do paciente, né? Porque eu posso colocar sensorial Aires, mas a TO tá vendo que a outra forma de abordagem vai ser suficiente. Sim. Então, e é importante também essa troca, né, entre a equipe multidisciplinar que vai atender a criança do médico, porque eu não sei exatamente qual é a frequência, mas geralmente a volta com o neuro é 3 meses, 6 meses, enfim, e a equipe é que tá ali todos os dias, né? Então eu acho que essa troca é o que vai te embasar até para entender como seguir o tratamento, né? Certeza. O ideal seria isso mesmo, 3, 4, 6 meses. Mas não é muito isso que acontece. no público, né? Muitas vezes sim, infelizmente. Mas dessa questão, assim, é muito importante. É uma tríade, né? É família, as terapias multiprofissionais, médico junto, né? Não, o médico não é uma estrela que tem que ser separado, todo mundo junto, e escola, né? Seriam esses os 3, né? Então, e no centro desse triângulo, o paciente, né? Sim. O paciente que é a intervenção. Então, é muito importante ter a escola, a conversa com os profissionais ali, neuro, psiquiatra, ou a parte da TO, fono, físio, educador físico, enfim, musicoterapia e os pais, né? Então, escola, as terapias e os pais e o aluno, o paciente no centro. Né? Sim, e aí todos se conversando, né? Esse é o mundo ideal, né? Isso. Que a gente tá
tá longe dele, né? Estamos longe. Ainda tem muito conflito, né? Entre as três partes, né? Sim. Muita falta de conversa, muitas vezes, também. Né? Sim. E o que tu diria, por exemplo, em relação hoje... a gente trouxe aqui já profissional que falou bastante sobre ABA, né? ABA e Denver. Que hoje é tido, né? Como tem evidências científicas no mundo todo sobre ser uma padrão ouro de tratamento ao autismo. Hoje, por exemplo, a gente não tem ABA na via SUS, né? Não existe isso, a menos que isso seja feito de forma judicial, não temos ABA, né, na via SUS. E até mesmo no plano de saúde também é uma grande guerra para a gente conseguir, é tudo uma briga judicial. Explica um pouco exatamente o que é o ABA, né? E qual, de fato, é a importância do ABA no tratamento de uma criança autista? O ABA seria mais a vigência da terapia comportamental, né? Que é o paciente ao centro da terapia, é uma terapia cientificamente comprovada, naturalista, que associa muito para o desenvolvimento da criança, né? E a gente trabalha com a diferença do SUS, que é o convencional, que muitas vezes acontece. Muitas vezes é uma terapia que não tem o paciente como centro ali da terapia, ou muitas vezes também em conjunto com outras pessoas, né, em grupo, então não teria um desenvolvimento adequado. Porque quando a gente fala do neurodesenvolvimento atípico, nós temos que são pessoas totalmente com características diferentes, mesmo se forem mesmos níveis de suporte, são pacientes com sintomas e sinais diferentes. Então, o ABA ajudaria nessa questão do desenvolvimento. Né? De trazer o único, né, daquela criança específica. Isso. Porque se a gente for pegar, numa criança tem uma dificuldade sensorial, auditiva, outra com seletividade alimentar. Se a gente fizer o mesmo tipo de terapia para as duas, muitas vezes não vai ter o resultado esperado, né? Então, o ABA ajudaria nessas questões. Então, o próprio ABA não é uma cartilha que tu vai de A a Z. No primeiro dia de terapia a gente trabalha isso, no segundo isso. Não, é algo meio solto, assim. Também tem isso, né? Porque anteriormente tinha uma questão de quais pontuações para seguir as listinhas, mas hoje a gente tem o ABA funcionaria como essa forma mais integrativa. Então, é um dia a dia. Um dia a dia. O profissional ele tem que estar capacitado para ir entendendo a criança e desenvolvendo ela, isso. Perfeito. Isso mesmo. E qual a diferença do ABA em clínica e o ABA em casa, escola, que é uma grande dificuldade que a gente tem, que é a questão do ambiente naturalista, né? A gente tem hoje, por exemplo, planos de saúde, eles só aceitam que o tratamento seja realizado em ambiente clínico, né? Não aceitam que seja feito num ambiente domiciliar. O que muda o ABA feito no ambiente natural da criança e no ambiente clínico? O natural da criança é que a gente vai ter todo o acompanhamento dela do desenvolvimento, né? Então, a gente tem até o atendente terapêutico, conforme com a ABA associado, que vai ajudar tanto nas particularidades do dia a dia, né? Como vai acompanhar ela em outros ambientes. Então, a gente tem essa questão do dia a dia da criança. Então, vai acabar ajudando para a questão do seu desenvolvimento e das suas dificuldades, né? É diferente do ambiente clínico porque a gente vai ter algo mais setorizado. Fono com ABA, por exemplo. Então, vai trabalhar na sua maior parte da fono, na dificuldade do diálogo, da linguagem da criança, mas com a ABA associado. Já o acompanhante já vai estar no dia a dia incentivando e ajustando essa questão do comportamento. Então, é dentro daquela rotina mesmo, é para conseguir avaliar como a criança se comporta dentro da vida regular dela. Perfeito. Essa é a grande diferença. É uma das grandes Mas diferenças. É possível o atendente terapêutico atender em ambiente clínico também. Também, com certeza, pode acompanhar a criança. E isso muda ou não? Aí fica meio parecido, como se fosse em casa. Fica bem parecido. Ah. Não mudaria muito, assim. Tá, e qual a diferença do ABA e do Denver? O ABA e do Denver são similares, né? O tipo de terapia. O que muito mais muda é a questão do Denver ser até os 6 anos de idade, e do ABA a gente pode usar desde o nascimento até o restante da vida do paciente, assim. Basicamente, o Denver é só para criancinhas pequenas. Seria mais até os 6 anos. Então, a criança começa no Denver e depois ela migra pro ABA. Poderia ser também, mas o indicado, muitas vezes, o que eu sempre indico é já começar com ABA. Né?
Tá. Denver não é algo que eu indique, assim, mais por particularidade mesmo. Tá. E existe alguma previsão de tempo, por exemplo? Essa criança vai começar agora o tratamento e ela vai fazer aba por 4 anos. Ela vai fazer aba por 5 anos. Existe isso ou não? É muito singular? Eu vou te dizer que, pela minha experiência, acho muito singular, assim. Não vejo isso por um tempo determinado, né? Porque a criança vai sempre ter um desenvolvimento, né? Não tem como estipularmos um prazo de validade para as terapias, né? Algo que eu sempre coloco até no meu laudo. Não tem um prazo de validade porque a gente está desenvolvendo em todo momento, né? Então, é difícil dizer um parâmetro. 3 anos de aba. Mas existe algum estudo que tenha alguma previsão? O ideal, que na média das crianças, é 4 anos, é 5 anos. Vou te dizer que dessa parte não me recordo. Não existe, aparentemente não. Que eu tenha visto ultimamente, não. Porque eu acho que isso seria interessante, porque o que eu vejo, assim, hoje? Por exemplo, planos de saúde, né? Eles tentam, de todas as formas, não pagar o aba, né? Para quem estiver aí nos assistindo não sabe, é um tratamento caro. E aí, os planos de saúde, eles tentam, de todas as formas, não pagar. E o SUS, a gente vê que não tem o aba. E eu sempre penso que seria uma questão até de um investimento, né? De investir no início da vida da criança para garantir o desenvolvimento dela por um período, porque depois vai ter alta, ele não vai fazer aba para sempre, né? E depois a gente garante um indivíduo mais desenvolvido e capacitado para a vida, assim, né? Então, acho que até como uma fonte, assim, de a gente trazer esse questionamento do quanto não seria legal ter isso. A gente investe por um período, mas depois passa. Não é uma coisa que vai ser paga eternamente. Perfeito. Até para garantir, porque a gente já trouxe essa discussão aqui em outros momentos, de que esse indivíduo, se ele não se desenvolve na infância, ele vai ser um indivíduo dependente para sempre. E que isso acaba onerando mais, talvez, o poder público do que se tivesse sido dado o diagnóstico quando criança e dado o tratamento ideal, ele talvez onerar muito menos se fizesse uma estimativa de valores, né? Se houvesse um prazo, né? Ele vai fazer 4 anos de aba e depois ele vai viver a vida dele. Isso é praticamente o que eu penso. É o mesmo raciocínio. Porque faz todo sentido. Todo sentido. Né? A gente... Sim, pode, por favor. Não, fala. Se a gente for pensar na questão financeira, né? Que, infelizmente, hoje o financeiro é o que muito mais importa em alguns locais, que não deveria ser tanto assim, mas o indivíduo. Se a gente for pegar uma criança com neurodesenvolvimento, um diagnóstico tardio, uma intervenção precoce que não ocorreu, a dependência dela do SUS ou de outras terapias, de outras formas, outros profissionais, quando é vida adulta, vai ser muito maior. Então, daqui a pouco, a gente acaba formando um cidadão, infelizmente, que não está produzindo, né? Sim. Então, isso acaba sendo... Mas sim está consumindo do SUS, se a gente for pensar. Então, as terapias ajudariam nesse desenvolvimento para a criança ter uma autonomia. Porque uma das coisas que sempre os pais que perguntam é como que vai ser depois que eu morrer. Que eu morrer. Basicamente isso. Então, por que não vamos dar o maior desenvolvimento para essa criança agora? Para os pais também terem essa tranquilidade. Tem estudos que já demonstram que tem uma autonomia, tem uma independência, tem pacientes que fazem faculdade, casam, tem empregos, tudo normal, perfeito, no seu desenvolvimento. Então, acho que isso seria algo muito importante, sabe? Fortificar o agora e o depois, a gente fica bem mais tranquilo, né? Trazer, e aí talvez, assim, algo que eu falo sempre, assim, a gente ter essa possibilidade de ser voz também e de conversar. Com certeza. Até essa semana, uma candidata a vereadora em Porto Alegre me chamou para conversar. Ela disse, eu quero entender mais sobre autismo porque eu quero poder ajudar, né? Caso eu venha me eleger, eu quero poder ajudar essas crianças, essas famílias. Mas não sei muito, né? O que tu me orienta? E aí eu conversava com ela sobre isso, assim. Eu disse, olha, eu acho que a bandeira que tem que ser levada, e isso vai ser através de lei, vai ser... Né? A gente precisa da política e do poder público para isso, é justamente trazer isso para uma ideia de... É um investimento, né? Ao invés de se olhar, não, isso é muito caro, é um custo para dar esse desenvolvimento hoje é muito alto, olhar como um investimento para o futuro, né? Porque senão a gente vai ter lá na frente um problema muito sério. E INSS
tendo que sustentar todo mundo, né? Quando poderiam ser pessoas produtivas, pessoas que estivessem ali, né? E a gente já sabe quanto o INSS a gente ficou ouvindo que vai quebrar, por exemplo, né? E é bem isso. Infelizmente, a gente vê o curto prazo e não o longo prazo, né? A gente tá vendo uma criança de 3 anos, né? Vamos supor. Ela vai ter, vamos supor, mais uns 80 anos de vida, né? Então, pois é. Então, quanto poderia ter um desenvolvimento positivo, né? Isso que me dói muitas vezes, essa questão de não ter uma intervenção precoce, não ter as terapias muitas vezes adequadas para a criança por esse motivo. De estar perdendo neurônio e tudo. E qual é o período, assim, que tu considera o melhor período do desenvolvimento, assim, para essa intervenção precoce? Assim, vai de que idade até que idade? Dos 3 anos que a gente é o mais indicado, né? Segundo os estudos. Mas a partir do momento que a gente já vê alguma questão de atraso, já seria o indicado fazer essa intervenção. E até que idade vai essa janela? Porque eu recebo muito laudo, então eu leio muito, né? Perfeito, a janela da neuroplasticidade. Sim, famosa. Mas o que é exatamente, assim? Me explica um pouco sobre essa janela. A neuroplasticidade a gente tem até o nosso último dia de vida, praticamente, né? A neuroplasticidade é a nossa capacidade ali do cérebro de se readaptar, ter as suas readaptações, né? No TEA nós temos 2 condições, a neuroplasticidade, que a gente conhece bem, e a poda neural. Poda neural a gente tem que pensar como se fosse uma árvore, né? Pacientes, vamos dividir em 2, pacientes atípicos / atípicos, né? Típicos e atípicos. A gente tem a árvore que vai crescendo, desenvolvimento. Então, para muitas questões, a gente vai perdendo durante o nosso desenvolvimento do nascimento e crescimento algo que a gente ganhou para ter novos. Então, essa vai ser a nossa poda neural. Então, a gente vai cortando os galinhos ali e tudo mais, para criar novas conexões, que são as neuroplasticidades. O que acontece com pacientes atípicos é que a gente tem, em vez de cortar 2, a gente vai cortando 4, 5. Então, a gente vai tendo uma perda maior dessa poda neural. Vamos podando mais. E o paciente não vai ter essa neuroplasticidade tão desenvolvida porque está perdendo muito mais do que ganhando, vamos supor. Então, a neuroplasticidade seria essa nossa formação de novas redes neurais, né? Então, a gente tem nos nossos 3 anos ali, que seria o ideal, até para um diagnóstico precoce, enfim, maior janela de oportunidade de intervenção. Mas é algo bem interessante da neuroplasticidade que a gente não pode... na medicina, infelizmente, tem muitas coisas que são abertas. A gente não tem uma data específica. Então, neuroplasticidade não teria uma data específica até esse momento, porque cada indivíduo é um. Mas se vocês forem no Google colocar neuroplasticidade de imagens, tabela, vai aparecer uma tabelinha lá dizendo que a idade vai decaindo da neuroplasticidade. É até interessante de ver. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? O que é interessante? Vamos pegar, por exemplo, paciente adulto, paciente idoso, que teve um AVC. O paciente ficou sem falar e sem caminhar. Mas está fazendo a fisioterapia, está fazendo a fono, está se desenvolvendo ali, está usando medicação correta e, de repente, começa a voltar a comer bem, começa a falar. Isso é neuroplasticidade. Nosso cérebro teve readaptação através das terapias, das intervenções para isso. Se a gente for pensar, esse idoso tem neuroplasticidade? Tem. Está se readaptando e está se desenvolvendo. Uma criança também vai ter. Então, a neuroplasticidade é muito difícil de dizer até que ponto que vai, sabe? São várias condições que podem ocorrer assim, né? Porque o nosso cérebro vai se criando novas conexões. Né? Sim. E aí, o que se fala, então, a criança pequena, essa neuroplasticidade é maior. Isso, maior e mais intensa. Isso sim, porque ela está aprendendo. É o que eu sempre digo, assim, todo dia de uma criança de 1 aninho é um dia especial, né? Porque está aprendendo coisas novas, né? Se a gente for pegar 1 aninho, são 365 dias. Então, imagina um dia, uma criança tem 365 dias de vida. É muita coisa, é muito desenvolvimento. Muitas coisas novas aconteceram pela primeira vez na vida dela. 3 dias para uma criança que tem 1 aninho, imagina. Isso daí dá o quê? 1% da vida dela, né? Se a gente for pensar, né? Em 3 dias. Então, olha o desenvolvimento que a gente vai tendo, né? Toda essa janela de oportunidade. Sim. Pega uma criancinha de 3 anos, que já é mais 1000 dias, vamos supor, né? Então, tudo isso é importante. Esse neurodesenvolvimento, a neuroplasticidade, toda hora o desenvolvimento, né? Porque uma questão, por exemplo, quando é bebezinho, assim, a gente tem o famoso reflexo de Moro, né? Que a gente abre a criança fala... Tô até imitando também. Dessa forma. Depois ele perde esse reflexo, que é um reflexo mais primitivo. Porque vai tendo outros desenvolvimentos, né? Tem vários sinais, por exemplo, quando a gente faz um bebezinho, que vai perdendo porque vai ganhando outros, né? Então, isso é a neuroplasticidade, basicamente. E a poda neural também. Sim, e essas podas neurais, elas acontecem em vários momentos da vida, né? Do ser humano, assim. Isso. E adulto também?
Poda neural em adulto não tenho visto, assim, sabe? É uma boa pergunta, assim, até vamos pesquisar a respeito, mas eu vejo mais para crianças, né? E lembrando, tanto crianças típicas quanto atípicas têm poda neural. Sim. As atípicas é uma intensidade maior de poda neural. Sim, e aí é onde se fala no autismo regressivo, às vezes, né? Porque isso. a criança, ela já tinha adquirido certas habilidades que ela perde. Isso, o regressivo seria, fala palavrinhas, de repente não fala mais nada. Esse é o autismo regressivo, por exemplo. E ela em torno de que idade, mais ou menos? Idade específica não teria. Tudo depende dos sintomas e sinais que são perdidos. Sim, mas isso é padrão que em épocas da vida isso aconteça. Sim. Que legal. Sim. Tá, e a intervenção precoce, né? Vamos falar um pouquinho sobre a intervenção precoce e sobre a questão da intensidade de terapia, porque eu acho que isso é muito importante, assim, as pessoas saberem, que é um assunto que a gente fala bastante, sim, sobre a importância de intensidade de terapia e de qualidade, né? Que é o que a gente considera, assim, os pilares básicos para um bom tratamento de autismo. O que seria um tratamento com a intensidade certa e em que momento dessa intervenção precoce? A intensidade certa é uma pergunta que eu também me pergunto muitas vezes, sabe? Que bom, então foi uma boa pergunta essa que eu fiz. Porque a gente vai ter várias variáveis, assim. A gente vai ter variáveis como que é o sistema de saúde que a gente está trabalhando, aonde a gente está trabalhando o sistema de saúde, e conforme a das intervenções e intensidades, assim, sabe? Mas tudo, vamos supor, da questão de uma menina que a gente tem um atraso da fala, tem uma interação social até que adequada, tem um atraso motor e uma sensorial auditiva dificultosa, assim. Então, a gente tem 3 padrões, né? Então, ali sim, deveria ir para uma TO, para a parte sensorial, para fono, né? Vamos supor. E interação social tá bem, perfeito, precisa atraso, a gente está falando. O que seria importante? Daí seria as frequências, assim. Conforme, eu pego muito pela idade. Vamos supor, uma criança de 4 anos que praticamente não fala nada. Eu deixo geralmente 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Mas tudo é a minha orientação conforme a quantidade. Porque nessa questão eu sou muito aberto aos profissionais que vão estar atendendo, né? Não é porque eu deixei 4 vezes por semana fono, que a fono vai ter que, vamos seguir isso, não. Ela que tá vendo toda criança, toda semana, tá até mais vezes por semana, conhece muito bem. É importante o profissional ter autonomia, obviamente, para dizer, não, 4 vezes por semana tá demais, ou tá de menos. Então, isso eu sou muito aberto. Porque uma das coisas que eu sempre peço para os pais quando vêm com terapias é o parecer do profissional que está atendendo para ver, precisa mais, tá bem, pode diminuir, aumentar outra. Então, essa questão de frequência semanal eu não uso como algo tão concreto. Mas conforme o nível de suporte, alguma criança que precisa de mais intensidade, eu deixo mais horas, 3, 4 vezes por semana, e a gente vai ajustando conforme, né? Acho que isso é importante. Porque eu recebo... então, eu lido com o fato onde eu busco o tratamento, né? Perfeito. Eu recebo o laudo, isso. A família me chama ali e diz, preciso entrar com o processo contra o SUS ou então contra o plano de saúde para ir atrás dessa intervenção. E aí, às vezes, eu tô com um caso, inclusive, lá em cima da minha mesa, trabalhando, onde o juiz questiona a carga horária que foi dada pelo médico, dizendo que é uma carga muito intensa. E aí ele diz, eu não tô entendendo, acho que isso é muito tempo. Com base em que, né, o juiz vai ir contra o que um médico tá prescrevendo, definindo o que ele entendeu que era o ideal, assim. Então, não existe um parâmetro ideal. O ideal é 20 horas por semana. Isso não existe. Isso é cada criança é cada criança. Pode ser uma criança que vai ter 40 horas de intervenção por semana. Sim, como eu disse anteriormente, cada nível de suporte tem crianças diferentes no nível de suporte, né? Nível de suporte são crianças que têm questões diferentes, nível 2 também, né? Então, não é algo concreto, não é algo fixo, né? Por exemplo. E eu não sei se eu posso abrir aqui, mas já fui intimado algumas vezes também. Nos processos? Em processos, por questões das cargas horárias. E o que sempre aparece para mim quando das intimações, assim, né? Mas como assim tu recebe uma intimação do juiz te pedindo esclarecimento? Sim, o oficial de justiça. Sério? Isso eu não tinha visto ainda. Já recebi alguns. E aí, como é que funciona isso? Agora eu fiquei Posso curiosa. abrir aqui no podcast? Lógico! Vamos lá. Qual que é a dúvida maior que eu vejo? É bem isso, do esclarecimento
da carga horária, mas por uma preocupação de como que a criança vai ter o seu cotidiano e a vida regular ali na questão, por exemplo, da escola. A gente pega uma criança de 8 anos que o médico deixou 40 horas semanais de terapia. Qual o momento que a criança vai estudar? Qual o momento que ela vai ter interação com os seus coleguinhas? Então, muitas vezes é uma dúvida dessa forma. Mas também já peguei algumas questões de que eu deixei a carga horária, por exemplo, aba 10 horas semanais, as terapias deram 18 horas. Pensando na questão do tempo também, porque a criança tem a questão da inclusão escolar, da regularidade, e mesmo assim já teve intimação a respeito, por exemplo. Então, muitas vezes é uma dúvida de qual momento que a criança vai ter a parte da inclusão em sociedade, assim. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes essa criança precisa, sim, primeiramente de uma carga horária elevada de terapias para depois a gente conseguir ter uma regulação junto, uma escola regular, a parte de inclusão, né? Porque daí é uma criança que tem crise disruptiva, ela fica, qualquer barulhinho, ela fica uma parte mais sensorial, auditiva, mais aguçada. Ah, tocou a parte do alarme lá da escola, assim, recreio, já fica com barulho mais quieta, fica uma explosiva. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Por isso que é difícil ser concreto nessas questões de carga horária, a gente tem que ver mesmo da criança. Então, minha resposta nunca é genérica, igual para todas as intimações, assim. Abro o prontuário, vejo quem foi a criança, enfim, para organizar e regular bem, porque não tem como a gente estipular dessa forma. Não, e aí às vezes aí vem a questão, quando é que ela vai interagir com os coleguinhas? Mas talvez se ela não tiver intervenção, ela não vai interagir. Então, é o que eu penso, a mesma coisa. Então, talvez uma saída seria que talvez isso já constasse no laudo. Isso, já consta. Perfeito. Né? E até através das intimações eu estou ajustando o meu laudo para ser algo mais... Para a gente já partir na frente. Não precisar ser intimado no momento. Mas eu não tinha visto ainda. Esse caso que eu estou trabalhando, o juiz pediu que o médico explicasse, mas aí a própria família foi lá, conversou com o médico e pedimos um novo laudo, explicando, mas de intimação judicial com oficial de justiça para o médico eu não conhecia. Isso, e daí o que acontece também, outra pergunta é se o ABA vai estar dentro dessas outras horas, ou tem que ser individual mesmo ali, com um profissional, com um atendente terapêutico, enfim. Daí eu justifico, ou se pode estar integrada nos profissionais que vão fazer o ABA, perfeito. Dessa parte da carga horária para a escola, a interação. E outra forma também, de que forma foi visto que a criança precisa dessa carga horária, mas também conforme as limitações do neurodesenvolvimento. Acho que é isso que aparece geralmente, assim, se eu lembrar, eu vou te falar. Assim. Puxa vida. E isso geralmente em processos contra o Estado e o município. Isso. Agora eu lembrei também. Se a terapia tem que ser individualizada ou em conjunto também. Daí sempre coloco que tem que ser individualizada. Sim. Né, eu tenho relatos, assim, por exemplo, de clientes meus que falam que frequentavam a PAI e faziam em 30 minutos de sessão fono, psico e TO ao mesmo tempo na mesma sala. E aí eu te pergunto, como é possível isso acontecer? Depois sai fumacinha assim da cabeça da criança. Tanta informação, e rápido. Não tem como as terapias serem feitas em conjunto, né? Isso é difícil. A gente recebe, tem alguns casos de clientes, né? E aí às vezes recebe a agenda. Em Porto Alegre tem um centro agora de referência ao autismo. E aí eles dão a agenda do mês, assim, que a criança vai fazer. Não existe ordem alguma. Por exemplo, eu recebi de uma menina que nesse mês de setembro, apesar de o laudo dela constar que ela precisava de 3 fonos por semana, durante o mês inteiro ela não faria fono. Mas ela faria toda semana, acho que 2 vezes, psicopedagogo e psicólogo ao mesmo tempo, no mesmo horário. E aí isso toda hora. Então, assim, não existe sequer uma vinculação ao laudo. Eu acho que é assim, o que dá esse mês é isso aqui. E aí eu fico imaginando como é possível uma realização de terapias em conjunto. É difícil. É difícil, né? Eu acho que não tem como, né? E aí eu acho que, de fato, a única saída para essas famílias é a judicialização. Não existe outra... Na via administrativa hoje, não existe como se resolver essa situação. É difícil. Não tem o que te falar. Eu também acho que o laudo, a gente vai dizer, é para o neurodesenvolvimento, né? Mas claro que
Quem vai ver a criança vai, vamos dizer, fono, como eu te comentei, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, conforme profissional, mas está indicado ali para o neurodesenvolvimento, seria interessante daqui a pouco o local que for pegar, conversar com os profissionais, até com o médico que está integrado também no local, para ver a quantidade de horas, o que seria o indicado. Essa questão de 2 terapias ao mesmo tempo, assim, é difícil. E isso já poderia estar no laudo também. Sempre colocar individualizado, uma coisa, precoce, urgente, são palavras que a gente pode se usar, né? Por exemplo, no meu laudo eu uso até em caps lock, assim, urgente, precoce, individualizado, sem tempo determinado, sem prazo de validade, como uma forma de demonstrar do desenvolvimento, né? Eu sempre coloco também uma justificativa do ABA, coloco as referências bibliográficas e tudo mais. Isso é bem importante, assim, né? Até para facilitar, né? Depois, por exemplo, para quem quiser judicializar, a gente precisa, né? Eu digo sempre para os meus clientes que o processo começa no laudo, né? Eu preciso que o laudo explique, porque eu preciso explicar para o juiz, né? Ele não é médico, eu também não sou. Então, a gente precisa ler um laudo e entender de verdade o porquê de cada coisa que está ali descrita, né? E a importância de cada uma delas, assim. Então, o laudo, ele é muito importante nesse sentido. Sim. E vocês recebem alguma orientação, por exemplo, no SUS, por exemplo, não prescrever determinadas terapias? Isso existe ou é aberto, assim, tu pode prescrever o que tu quiser? Eu posso prescrever, ter a sua autonomia médica, mas ter ou não ter, daí já é outra parte. Porque é muito raro. É muito raro, assim. Eu recebo alguns às vezes, do Conceição, assim, do Hospital Conceição aqui de Porto Alegre. Eu, às vezes, recebo alguns laudos que vêm bem elaborados, assim, com as especialidades de cada terapia. Mas isso é uma raridade, assim, incrível, assim. Não... Uma questão dos laudos que eu sempre penso é que o laudo é para o familiar também entender, né? Então, muitas vezes eu penso, tipo, muitas páginas de laudo, por exemplo, o familiar não vai compreender muito nessa parte. Então, geralmente, o meu laudo, vamos supor, tem 2 páginas, por exemplo. Coloco as terapias, justificativa do ABA, enfim. Mas daí, sim, se for algo mais detalhado, que precise fazer, a gente faz um laudo mais específico a respeito da justificativa das terapias. Mas sempre penso que o paciente é um documento dele, o laudo. Sim. Né? Então, ele vai andar para outros locais, vai pegar a carteirinha, tudo mais. Então, acho que é importante isso também, sabe? Essa questão do laudo. E seria importante, talvez, até para algumas questões na escola. Sim. Né? Eu fui numa palestra há pouco tempo e foi falado sobre um documento, assim, que o familiar poderia dar para a escola no momento em que ele entra, com informações básicas, assim, né, da criança. O que gosta, o que não gosta, o que fazer em caso de uma crise, dar um manual para a escola, porque a gente vê hoje a escola, a gente fala assim que a inclusão, na verdade, se tornou concessão de vagas, mas infelizmente as escolas elas não foram preparadas para receber essas crianças, os professores, os profissionais que atendem, eles não estão preparados para de fato no manejo ali dessas crianças. E talvez alguma coisa nesse sentido, assim, de trazer dicas, né? Olha, o meu filho, e eu acho que os pais são as melhores pessoas para isso, né? Ou a equipe multidisciplinar, que foi o que tu falou há pouco, né? Que é uma tríade, né? Onde a criança está no centro da escola com a equipe, justamente dando essas orientações. Ó, numa situação assim, agir dessa forma, numa situação assim. Porque hoje parece assim, a criança desregulou, chama a mãe e vem buscar. Né? Não existe um contorno ali de como agir com aquela criança, né? Essa questão de chamar a mãe toda hora é complicado. Coitado da mãe também, né? Sabe? Tipo, se a gente for pensar. Porque se chamar toda hora, a escola tem seu papel, né? A gente tem leis de inclusão, se não me engano, 2001, a gente tem outras leis de inclusão, Berenice Piana, enfim. E a questão maior é aonde que essa falha para ter essa dificuldade hoje escolar. Mas toda hora chamar a mãe, assim, a escola tem um papel também, né? Ela tem que conseguir contornar aquela situação. A gente tem o direito em lei do monitor, do acompanhante ali, individualizado o monitor, né? Não um monitor para 4, 5 crianças, por exemplo, né? Então, isso daí é uma questão que também, né? Que a gente tem que pensar a escola como inclusão, né?
Sim. Toda hora, puxou o cabelinho da amiguinha, deu um tapinha no coleguinha, tudo mais. Chama a mãe, vamos para casa. Cadê a parte da inclusão, do desenvolvimento? Como contornar também? Não tem como somente responsabilizar a família toda hora, né? Vai lá com o doutor para ajustar o medicamento. Por que tem que ajustar o medicamento? Deu tapinha, vamos lá ajustar. Perfeito, vamos aumentar a risperidona. Então, poxa, a gente está usando um medicamento que é um antipsicótico que pode dar efeitos colaterais conforme aumento de dose desregulada, vamos supor. Então, a escola tem que ter um papel importante nisso também, né? Tem que ter, daqui a pouco, um tutor ali junto, né? Sim. Isso é importante, sabe? Mas chamar a mãe, os pais, levar para casa todo momento, né? Isso eu vejo bastante até. É toda hora, né? As famílias... primeiro que a família não consegue, uma mãe, na grande maioria das vezes, não vai conseguir trabalhar. Vai conseguir. Porque ela tem que estar sempre de prontidão ali para qualquer coisa, tem que ir lá buscar. A gente teve um caso aqui, a Raquel, ela estava nos contando de um, eu não me lembro se era um menininho ou uma menininha, que chegava na escola e vomitava. E aí chamavam a mãe. Certo. E aí chegava no dia seguinte e vomitava. E aí a família conversando com ela, e aí ela perguntou, assim, pra criança o que ela fazia pra vomitar. E ela fez o gesto que ela forçava o vômito, né? E aí ela disse, bom, então vamos mudar. E aí ela falando pra mãe, faz o seguinte amanhã. Tu coloca várias mudas de roupa na mochila e quando vomitar, não precisa ir embora. É só trocar de roupa e segue na escola. As estratégias. E nunca mais a criança vomitou. Porque, na verdade, a criança, ela entendeu. Bom, eu vomito, eu vou embora, né? Então, eu vou fazer isso todos os dias e eu vou resolver. Perfeito. Então, a gente tem que também falar sobre a importância da escola estar capacitada para, como eu disse há pouco, contornar as situações e manter aquela criança ali, até para ela ir aprendendo. A gente vê crianças hoje que vão para a escola 3 vezes por semana, 45 minutos. Sim. Que desenvolvimento é esse? Verdade, concordo plenamente. Não existe desenvolvimento. E ainda vai para a escola e fica andando na pracinha, nem entra em sala de aula para, de fato, estudar, né? Que é o que ela está indo fazer ali, assim. Sim. Ou muitas vezes é rotulada como CID, né? F84.0, né? Então, isso também acontece muitas vezes, né? Tem diagnóstico. Tem diagnóstico. E, na verdade, que daí a gente volta a falar. É, de fato, a questão da inclusão e não dar vagas. Porque hoje o que está acontecendo hoje é dando vaga, né? Não, ela pode vir aqui 3 vezes por semana, tá tudo certo. Ela fica aqui 1 horinha e tá tudo bem. Qualquer coisa a gente chama a mãe. Com certeza. E, na verdade, não está garantindo desenvolvimento, que é o que a gente busca sempre falar sobre, né? Concordo. É difícil essa parte da parte da adaptação escolar também, do desenvolvimento escolar, também dessa parte da integração nesses casos, né? Então, deveria, sim, ter algum apoio maior para os professores, assim, né? Porque são demandas diferentes, né? Sim. Então, deveria ter. E não ocorre nenhum tipo de construção, por exemplo, assim, da escola, por exemplo, chamar vocês para ir lá falar sobre o assunto. Isso acontece ou é muito raro? Até o momento não tive convites assim, é muito raro. Também vai depender para quem que a gente vai fazer, conversar a respeito, né? Que eu acho que é muito importante, tanto coordenadoria, diretoria, os professores, né? Ter um ciclo assim que seria importante ter, né? Porque eu acho que seria importante fazer essa união, assim, e trazer pessoas que pudessem falar sobre o tema para que a escola também começasse a ter mais condições também de saber lidar, porque a gente está aqui fazendo uma crítica à escola e aos professores que vão lá e chamam a mãe, mas na verdade eles também não foram treinados e eles também não sabem o que fazer, então tem que ser uma coisa que tem que começar por baixo, né? Sim, com certeza, porque como que eu vou lidar com uma situação que eu não sei bem o que fazer? Não tem como culpar o professor, a culpa é só do professor, não. A gente tem que ver que o professor precisa de uma especialização a respeito e o Estado, o município, teria que ofertar para ajudar nesses casos. Concordo plenamente, sabe? Porque se eu não sei, vamos dizer, não sei, eu não trato, né? Então, se dá adaptação, se dá especialização, isso ajuda, né? Se der as leis dos monitores, se deveria ter os monitores para os alunos também, para tirar muitas vezes essa sobrecarga do professor, também seria importante. A gente pega uma sala de 40 alunos, por exemplo, que tem 3 pacientes neuroatípicos e não tem monitor, professor, é difícil, né? Não, a gente não tem como o professor
fazer isso. Não Isso tem é, como. de fato, impossível. Mas eu vejo, assim, da importância da gente trazer isso também como uma possibilidade que talvez nem fosse tão onerosa para o Estado, que é começar a capacitar essas pessoas, assim, né? Com certeza. A gente fala bastante também, assim, sobre o quanto também capacitar as famílias, né? Porque hoje a gente está diante de uma realidade, por exemplo, de tratamento ali via SUS, que a gente, de fato, não atende a demanda que é necessária. Então, como a gente poderia fazer, talvez, para capacitar as famílias, para que as famílias conseguissem fazer uma espécie de intervenção em casa mesmo, assim, isso também seria algo seria muito importante, que eu acho educação parental. Concordo. Né, que os pais pudessem, então, em vez de contratar muitos profissionais para os centros de reabilitação, talvez trazer a sociedade, trazer profissionais que dessem, às vezes, dicas simples de ajuda ali no manejo, que já facilitaria também. Muito, com certeza. Se a gente for pensar terapia num dia, 40 minutos, 1 hora, uma vez só. E as outras 23 horas da criança, né? Tá, ela vai dormir, obviamente, mas como vai ser... Então, a gente vê a escola, vê os pais, então seria esse apoio muito importante, essa educação, né? Tanto que da escola, quando a gente estava falando antes, a escola muitas vezes é uma das primeiras a apontar um atraso do desenvolvimento da criança. Isso é muito importante também, porque se a gente for pegar e dar mais suporte para a escola, da parte da educação, especialização ali a respeito do TEA, a gente poderia ver muitos mais detalhes assim, das crianças, né? Então, para a gente ver como que é importante a escola. Eu recebo muitas vezes os pais que não notam os atrasos, mas a escola notou o atraso da criança, da interação, da dificuldade da socialização, um atraso do aprendizado, uma dificuldade do aprendizado. Então, é muito importante, como eu comentei antes, essa tríade, né? Esse triângulo, escola, pais e os profissionais de saúde, né? Sim, porque eu acho que as famílias... vamos pegar um caso de uma família que é o primeiro filho, não sabe exatamente, né, o que teria que estar fazendo naquele momento da vida, e a escola, querendo ou não, consegue comparar, né? Isso é verdade, isso é muito importante também. Muito bom. Então é importante, eu acho que também, eu vejo, a gente fala aqui, né, eu sou advogada e sempre trabalhei com causas de saúde, mas hoje eu vejo, assim, o quanto a escola, ela tem uma ligação forte com essa questão da saúde da criança, né? Ela não pode ser vista como uma coisa é escola, outra coisa é tratamento médico. Eu acho que elas têm que andar juntas, né? Sim, perfeito. É igual o trabalho da psicopedagoga, que vê junto com a escola, trabalha, fazendo o programa de intervenção, tratamento, né? Tudo isso é importante, né? Sim. E o psicopedagogo, ele é um profissional da área da saúde, mas também que vai atuar dentro da parte de desenvolvimento do ensino ali, isso né? Isso mesmo, perfeito. Essa parte. Que é uma briga grande também do judiciário, a questão do psicopedagogo, né? Imagino. Quando a gente fala em relação de plano de saúde, eles entendem que é algo que está relacionado à educação e que, por isso, o plano de saúde não deveria ser responsabilizado pelo custeio do psicopedagogo, né? Sim. E aí a gente tem que fazer toda uma prova de que ele é um profissional que tem o viés da saúde, na verdade, com certeza. Né? Isso é verdade. E eles têm formação em aba também ou não? Muitos têm a formação em aba do psicopedagogo, dos outros profissionais também, assim. O aba, ele é uma especialização que pode estar em todas as... Sim, qualquer pessoa pode fazer o aba. Isso é incrível, assim, os pais podem fazer, parte parental para ajudar no tratamento para a criança, no desenvolvimento, todos nós podemos fazer o aba. E como e qual seria um curso, assim, que seria bom, por exemplo, porque essa é uma informação que nem eu não sabia. O aba tem do curso do aba, tem o CBI, Miami, que é até onde eu faço a pós, que é muito bom, assim. É um dos que eu poderia muitas vezes indicar, assim, sobre... Para as famílias. Para as famílias, educação parental tem. Olha, que legal. Claro que tem os abas daí mais para o profissional de saúde, do desenvolvimento, mas para os pais também ajudarem nesse... Nossa, isso é bem interessante, porque eu acho que aí sim a gente começa a ter uma abordagem mais ampla, né? E às vezes aquilo é o que a família pode fazer, às vezes, né? Muitas vezes é o que pode. E ajuda, né? No desenvolvimento. Com certeza. Nossa, eu não sabia. Então, todo e qualquer... Eu posso pegar uma TO com especialização em aba? Sim, pode. Ah, que legal. Isso sim. Não precisa necessariamente ser em Aires.
Isso, que daí é a abordagem, mas pode ter uma com aba e wires também, pode ter várias juntos. Ah, que legal. Tá. Bom, falamos já, acho que mais ou menos tudo aqui que eu tinha. Perfeito. Eu quero realmente te agradecer muito por ter usado o teu tempo, que eu sei que é bem corrido para vir aqui falar pra gente sobre esse assunto que acho que demanda tanta... a gente poderia falar horas e horas e horas, né? E contar casos. Mas eu acho que o importante é trazer a informação para as pessoas, num geral, assim, de como conduzir, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu já recebi mães aqui, elas falam sempre... existe muita vida depois do diagnóstico. O diagnóstico não taxa ninguém na vida, assim, né? Não é uma marca que te incapacita para nada, bem pelo contrário. Ele só vai exigir ali um aprendizado e um estímulo diferente para aquela pessoa, né? Para aquele ser seguir em frente. E aí, para finalizar, eu sempre faço uma perguntinha padrão. Se tu estivesse diante agora de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diria para eles? Uma palavra, frase, parágrafo, texto? O que vier no teu coração. É que nós vamos estar juntos, né? O que eu sempre digo, assim. Agora é um trabalho inicial que todos nós vamos estar juntos. Então, para eles não se sentirem sozinhos, que muitas vezes se sentem sozinhos com essa dúvida de como vai ser o amanhã, né? Então, eu sempre tento explicar que amanhã a equipe vai estar junta, nós vamos estar juntos no neurodesenvolvimento da criança e nós vamos conseguir juntos o desenvolvimento. É basicamente isso que eu digo. Eu sempre tento dizer que estamos juntos, que eles não estão sozinhos, porque muitos sentem solitários nesse momento e eles não estão. Basicamente isso que eu digo. Então tá. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado. Estamos acabando hoje mais um episódio. Segue o canal, ativa o sininho para receber notificação quando sair um novo episódio. Toda terça-feira às 19 horas tem um vídeo novo no canal. Obrigada, até a próxima.